Aristóteles, de 384 a 322 a.C., foi um importante filósofo grego, um dos pensadores com maior influência na cultura ocidental. Foi discípulo do filósofo Platão. Criou um sistema filosófico que abordou sobre praticamente todos os assuntos existentes, como a geometria, física, metafísica, botânica, zoologia, astronomia, medicina, psicologia, ética, drama, poesia, retórica, matemática e principalmente lógica. Aristóteles nasceu em Estagira, na Macedônia, uma colônia grega, no ano de 384 a.C., filho de Nicomaco, médico do rei Amintas III. Recebeu sólida formação em ciências naturais. Com 17 anos, Aristóteles partiu para Atenas. Foi estudar na Academia de Platão. Com sua prodigiosa inteligência, logo se tornou o discípulo predileto do mestre. Platão dizia: minha academia se compõe de duas partes, o corpo dos alunos e o cérebro de Aristóteles. Aristóteles foi muito crítico para ir além do mestre. Demonstrou sua grande capacidade de pensador, escrevendo uma série de obras nas quais aprofundava e, muitas vezes, modificava as doutrinas de Platão. De uma forma geral, a teoria de Aristóteles é uma maneira de discordar das ideias de seu mestre Platão. Enquanto Platão era a favor da existência do mundo das ideias e do mundo sensível, Aristóteles defendia que poderíamos captar o conhecimento no próprio mundo que vivemos. Quando Platão morreu, em 347 a.C., Aristóteles fazia 20 anos de academia, inicialmente como discípulo, depois como professor. Aristóteles esperava ser o substituto natural do seu mestre na direção da escola, mas foi rejeitado por ser considerado estrangeiro. Decepcionado, deixou Atenas e foi para Atarneus, na Ásia Menor, onde se tornou conselheiro de estado de seu antigo colega, o filósofo político Hermias. Casou-se com Pítia, filha adotiva de Hermias, mas entrou em choque com a sede de riqueza de seu colega, em contraste com seus ideais de justiça. Quando os persas invadiram o país e crucificaram seu governante, mais uma vez Aristóteles ficou sem pátria. Em 343 a.C., Aristóteles voltou à Macedônia. Filipe II, da Macedônia, o chamou para ele ser o tutor de seu filho Alexandre. O rei queria que seu sucessor fosse um grande filósofo. Aristóteles ficou com Alexandre durante 4 anos. O soldado partiu para conquistar o mundo e o filósofo tornou-se seu amigo e ficou alimentando-o de sabedoria. Aristóteles voltou a Atenas em 335 a.C. e decidiu fundar sua própria escola, chamando-a Liceu, instalada no ginásio do templo dedicado ao deus Apolo, Lício. Aristóteles dava cursos técnicos para os discípulos e aulas públicas para o povo em geral. A sabedoria de Aristóteles chegou até nós através de alguns escritos, considerados uma enciclopédia, pois contém praticamente o começo de todas as nossas modernas artes e ciências. Aristóteles foi o pai da lógica, ensinou a todos os que vieram depois dele a pensar com clareza. Foi o fundador da biologia, ensinou ao mundo como observar e classificar corretamente os seres vivos. Foi o mestre da moral, demonstrou como é possível amar e odiar racionalmente.
Foi professor de política, ensinou os governantes a governar com justiça, deu origem à retórica, foi o primeiro a demonstrar a arte de escrever com eficiência. A filosofia de Aristóteles abrange a natureza de Deus, a metafísica, do homem, a ética e do Estado, a política. Para Aristóteles, Deus não é o Criador, mas o motor do universo, ou ainda, o motor imóvel do mundo. Deus não pode ser resultado de alguma ação, não pode ser escravo de amo algum. Ele é a fonte de todas as ações, o amo de todos os amos. Deus é o investigador de todo pensamento, primeiro e último motor do mundo. Para Aristóteles, a felicidade é o único objetivo do homem. E se para ser feliz é preciso fazer o bem aos outros, então o homem é um ser social e, mais precisamente, um ser político. Cabe ao Estado garantir o bem-estar e a felicidade dos seus governados. Para Aristóteles, a ditadura é a pior forma de governo. É um regime que subordina os interesses de todos às ambições de um só. A forma de governo mais desejável é a que permite a cada homem exercitar sua melhor habilidade e viver seus dias da maneira mais agradável. A morte de Aristóteles foi trágica. Quando o rei da Macedônia, Alexandre o Grande, morreu, estourou em Atenas uma grande explosão de ódio, não somente contra o conquistador, mas contra todos os seus admiradores e amigos. Um dos melhores amigos de Alexandre era Aristóteles. Estava prestes a ser preso quando conseguiu escapar em tempo. Deixou Atenas, dizendo que não daria à cidade oportunidade de cometer um segundo crime contra a filosofia, referindo-se a Sócrates. Pouco tempo depois do exílio em que Aristóteles se impôs, adoeceu. Desiludido com a ingratidão dos atenienses, decidiu por fim à vida bebendo como Sócrates, uma taça de cicuta. Cicuta é um tipo de planta muito venenosa. Aristóteles morreu em 322 a.C., em Calcide, na Eubéia. Em seu testamento, determinou a liberdade de seus escravos. Foi essa, talvez, a primeira carta de alforria da história.